Shalom, Adonai El Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso a todos, amados irmãos. Nós estamos iniciando hoje um novo estudo que os irmãos estão vendo aí na tela, Babilônia, Abominações e Heresias. E esse é um assunto um tanto melindroso, porque nós vamos ter que citar alguns nomes, né? Dar nome a essa entidade. Porque se Babilônia já terminou, que ele reina há muito tempo, o que existe no mundo hoje que possa ser comparado ou que possa representar aquela antiga Babilônia? Os erros, as abominações, enfim, aquela Babilônia retratada na figura da besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, nos capítulos 13 e 17 de Apocalipse. Então, é o que nós vamos propor falar hoje. Ainda estamos na nossa escola dominical online. Alguns irmãos irão assistir presentemente, mas a maioria fica em casa ainda por causa do Covid. E os demais irmãos que me assistem também pelo meu canal, eu quero agradecer muito. Vamos dar então início ao nosso estudo de hoje, Babilônia, Abominações e Heresias. Essa compilação foi feita pelo reverendo Testa, tradução de alguns documentos que nós temos em português aqui foi de Gustavo Stapait, revisão por Calvin Gardner, mas eu tomei a liberdade de entrar no site robertodedeus.blogspot.com, fazer um apanhado e em outros sites também, nos que eu tenho, para montar esse nosso estudo. Tem outro estudo um pouco mais completo, falando só sobre Babilônia Grande, mas a gente deixa para uma outra ocasião, tá bom? Então, essa aqui é a recompilação, arranjo e pesquisa nossa também. Então, você se prepare para ver a grande meretriz. A palavra meretriz quer dizer prostituta, é uma palavra um tanto quanto pesada, pode ser melindroso para alguns. Mas Deus chama assim a igreja apóstata, aquela que se separou dos princípios cristãos, que se babilonizou, que se paganizou, que se romanizou, adotou o império, ou foi adotada pelo império, tornou sua igreja imperial, engrandeceu-se, não mudou o mundo, mas foi mudada pelo mundo. Dela depois saíram aqueles que de fato foram fiéis, estabeleceram-se mais tarde, depois houve a reforma protestante. É um bocado de coisas que fazem parte da história eclesiástica. Então, eu quero também esclarecer uma coisa importante nesse nosso estudo aqui, dessa mulher montada na besta, o que ela representa, que cidade é, qual o sistema religioso. Por essa razão, eu quero esclarecer que a nossa intenção não é ofender a religião ou denominação de ninguém, mas sim esclarecer o povo evangélico quanto aos posicionamentos das igrejas protestantes históricas a respeito do assunto em pauta. Existe um consenso entre os teólogos, existe um consenso entre os que examinam, estudam essa questão da Grande Babilônia e com que ela é representada atualmente, e que movimento religioso é esse que está se tornando uma religião apóstata, juntando quase todos os elementos assim chamados cristãos e tentando fazer um sistema ecumênico entre as religiões monoteístas ou entre as religiões para que se possa ter a busca de um Deus e haja um governo só, aquelas tentativas que se tem sido feitas. E com respeito à Igreja Católica Romana, fica claro, ficam bastante claros, aliás, não é só claro, ficam claros os objetivos do Concílio Ecumênico Vaticano I e o Vaticano II. Então, nós existimos há muitos anos, o povo batista existe e defende a liberdade total restrita de consciência e fé desde os seus primórdios, em 1612. Desde quando se fundou a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, na cidade de Spitalfields, na Inglaterra, em 1612, há mais de 400 anos. Nós defendemos os princípios de liberdade total e restrita de consciência de fé e também de opiniões, mas a pessoa pode discordar, pode concordar e tal.
E nós cremos que temos o direito e essa liberdade de doutrinar e ensinar o nosso povo, utilizando dos meios atuais de divulgação ao nosso alcance. A internet, todo o sistema que temos à disposição hoje, as redes sociais, o WhatsApp e também os canais do YouTube. Portanto, se alguém quiser fazer uso do direito de resposta ou estabelecer um debate, entre em contato com o autor, no caso eu, através do meu canal de YouTube. Vamos então ao estudo. Como disse, temos que dar uma cara, uma fisionomia a quem detém um certo sistema carismático de controle religioso, ou pelo menos de influência religiosa em todas as nações da Terra. E este alguém é o chamado Papa, o Supremo Bispo Romano. E traçar uma comparação entre ele e o seu sistema com Apocalipse 13:11, que diz que o seu líder teria a aparência de um cordeiro, mas falaria como dragão. Parece que tem aquela calma, a mansidão de um cordeiro, mas quando precisa agir em defesa de seus princípios, age como um leão, aliás, como um lobo, né? Assaltando, matando, como aconteceu nas cruzadas e como aconteceu também na chamada Santa Inquisição e nas perseguições que foi possível fazer ao longo das colonizações que foram feitas até o presente sistema que nós estamos vivendo, o modo atual de vida. E lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz: não é de admirar, pois o próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os ministros dele também persistem em transformar-se em ministros da justiça, mas o fim dele será como, segundo as suas obras. E nós temos uma admoestação, uma exortação em Apocalipse 18:4, dizendo: sai dela, povo meu, se não quiseres ser conivente com os seus pecados dela. Então, para não se misturar com os pecados dela. Então, sai para não praticar as mesmas coisas. Não existe outro movimento religioso do sistema que se diz cristão e monoteísta, tanto quanto o sistema católico romano, com seu alcance mundial, que justamente é retratado no Apocalipse 17:15, que as águas que viste, onde a meretriz está sentada, significam povos e multidões e nações e línguas. É o caso da besta que emerge do mar, no 13, né? E a besta que emerge da terra, no 17, sobre o domínio das nações, tanto em terra como em mar. E no caso da água, significa povos, multidões, nações e línguas, são as águas do mar. Mais uma vez dizendo, meretriz no sentido de ter abandonado os princípios iniciais, os princípios cristãos fundamentais, para aceitar coisas pagãs e até satânicas, misturando seus ritos para tentar agradar um grupo de pessoas ou para tentar conquistar pessoas, misturando os seus símbolos com os símbolos cristãos. Isso é inaceitável, não se pode aceitar uma coisa desse tipo. Ainda mostrando Apocalipse capítulo 17, no versículo 2, os reis da terra procuram a besta. Os reis da terra dão autoridade a ela e recebem a autoridade dela também. E fazem acordos, fazem alianças. Todos os reis da terra recebem o líder dessa instituição religiosa como um rei, um representante de Deus na terra. Não existe outro líder de uma instituição religiosa que tenha esse mesmo efeito, faça esse mesmo efeito. Lembrando aos irmãos que o Vaticano é como se fosse um Estado, como se fosse um país dentro da Itália, não só dentro da Itália, mas dentro da capital, Roma. Um grupo como se fosse um bairro grande, e ali é todo cercado, tem seu banco, seu sistema monetário e tudo mais, seu governo e o chefe principal, o seu presidente, o rei, que é o Papa. Onde ele vai, portanto, ele é recebido não só como chefe religioso, mas como chefe de Estado, chefe de um país. Já foi muito maior aquele espaço que a igreja ocupava nos tempos de Pipino, breve, nos tempos de Carlos Magno, no tempo daqueles reis do passado, desde Constantino até Carlos Magno. Eles tinham uma grande quantidade de terras, de Roma até a cidade de Ravenna, pegavam uma grande extensão da Itália, especialmente os condados e as regiões dadas pelo imperador Pepino o Grande, também chamado Pepino o Breve.
Depois, outros reis, mais tarde, os reis foram se levantando contra Roma, brigando contra Roma, e depois, mais tarde, veio a reforma protestante. Enfim, Roma foi, o patrimônio da igreja foi caindo, ficando aquele bolo ali, que agora é o Vaticano, dentro de Roma, mas era uma extensão muito maior. Lembrando que Papa quer dizer Pater Patrum, ou seja, pai dos pais. Ele usa esse título, e com esse título e outros mais, ele vai pelas nações, influenciando todo mundo. Não existe outro igual a ele, não. Há um sinal também sobre essa besta, em Apocalipse 13:14, que fala que utiliza imagem e faz com que as pessoas adorem essas imagens, não só as imagens da besta em si, mas qualquer tipo de imagem ou ídolo utilizado nos rituais e na liturgia de culto. Mas na palavra de Deus não existe o único texto bíblico que indique que Deus fala por meio de imagem ou que Deus precisa de imagem para que seja adorado em sua adoração. Nunca, jamais. A prova está não só no Papa adorando as imagens da Senhora Aparecida, Senhora do Rosário e qualquer outra senhora e qualquer outros senhores. Isso em contraste com Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, eu sou Jeová, esse é meu nome, e a minha glória não daria a outrem, nem o meu louvor à imagem de escultura. E Deuteronômio 4:16, essas as traduções aqui estão um pouco diferentes, eu não pude editar porque estava em forma de figura, mas aqui diz no Deuteronômio 4:16, para não agir ruinosamente, ou seja, que trazendo ruína espiritual, ruína moral, não fazerdes para vós uma imagem de escultura, imagem esculpida. E 5:8, né? Não deves fazer para si imagem esculpida, semelhança alguma do que há nos céus em cima, ou que há na terra embaixo, ou no que há nas águas abaixo da terra. Nada de imagem representativa de animal e de pessoas, e de astros ou de figuras quaisquer, para se prostrar, para adorar. E não adianta dizer que eles não adoram, apenas veneram. Não, essa veneração é uma adoração. Tanto é verdade que o culto prestado às chamadas senhoras, Senhora Aparecida, Senhora do Rosário, Senhora de Fátima, Senhora do Socorro, Senhora do Bom Parto, Senhora disso, Senhora daquilo, que dizem que é a mãe de Jesus, é chamada de hiperdulia, porque a veneração extrema é chamada de dulia. E hiperdulia seria quase que uma adoração, mas adoram-se, não apenas veneram, adoram. Ele dizia assim, mas você também tem o retrato de sua mãe, de seu pai em sua casa, tem o retrato de uma casa, de um boi, de um cachorro, de um gato. É verdade, mas nós não adoramos tais figuras, não rezamos para elas, não acendemos vela e não carregamos andouros em procissão. Nem veneramos. Nós apenas admiramos e lembramos com saudade quando algum daqueles componentes já se foi, ou quando estão tanto quanto distantes de nós. Não é o que acontece com as imagens romanas. Elas são adoradas sim. É só lembrar do Círio de Nazaré, né? Entre outras coisas, a procissão do Senhor morto e outras mais que se fazem carregando os andores. Por isso que a Bíblia diz: nada sabem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. E aí está a representação do Salmo 115 noutra tradução, né? Os ídolos deles são prata e ouro, trabalho das mãos de homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem orelhas, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não podem andar. Não há som nenhum em suas gargantas. Semelhante a eles se tornam os que os fazem e tantos quanto neles confiam. Aí está. Um santeiro fez lá um senhor na cruz e o Papa está ajoelhado lá adorando aquela imagem. E ninguém pode nem tocar, porque é como se estivesse tocando um Deus. Representa a Deus. Deus disse que não queria nenhum tipo de representação, não aceitaria nada, nenhum tipo de imagem. E um quadro triste da história mundial foi o envolvimento da Itália, de Roma, do Vaticano, da Igreja Romana, com o sistema nazista da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1938 e terminou em 1945. Alguns dizem, não, começou em 32. Não, antes de 38 havia assim, indícios, havia movimentações, havia conspirações. Mas só depois que Adolf Hitler tornou-se chanceler e começou a sua escala de governo,
é que começou mesmo já os indícios fortes de uma guerra que começou para valer em 1938 e terminou em 1945, no auge do chamado Terceiro Reich. Reich quer dizer, é interessante, o Hitler tinha pensamento de grandeza em tudo, né? Porque Reich quer dizer império. Então, o Terceiro Reich seria o Terceiro Império, porque já havia duas ocasiões em que a Alemanha tinha tentado e fracassou, inclusive na Primeira Guerra Mundial. E nessa segunda foi pior ainda. Mas aí está, no auge do Terceiro Reich, Adolf Hitler nessa foto aqui, né? Nessa foto da minha direita aqui. Eu estou olhando para a tela à minha esquerda, mas pela minha imagem aí na câmera, é à minha direita, acima. Nós temos aí Adolf Hitler junto com os representantes do Papa. E lá na frente dele, eu não sei se é Hermann Göring ou se é Reichmann, o grande chefe da SS nazista, cujo símbolo está aí na parede e também nessas bandeiras que estão sendo carregadas aí pelo soldado da SS. E nesse outro lado de cá, quem está vendo a tela direita, nós temos em cima alguns representantes da Igreja Católica que são cardeais e membros do Estado-Maior de Hitler fazer aquela saudação com a mão assim, né? Não é abençoando, não. É a saudação dizendo Heil Hitler. E para que não ficasse dúvida nenhuma, esses mesmos que estão aí em cima estão embaixo aqui, só eles agora representando a Igreja Romana, com a mão estendida assim, saudando o nazismo. Heil Hitler. E lembrando também que a Itália foi o terceiro país do eixo do mal. Havia Alemanha, Itália e Japão, é chamado eixo do mal. A Itália fazia grande parte da guerra, com aliança com a Alemanha. A grande amizade que havia, pelo menos a amizade estratégica, entre Adolf Hitler, da Alemanha, e Benito Mussolini, da Itália. Enquanto que Hitler é chamado de Führer, que quer dizer líder supremo, o Benito Mussolini é chamado de Il Duce, o doce. De doce ele não tinha nada, era um assassino desalmado, um cruel, prepotente. Benito Mussolini. Então, tanto é que o sistema católico colaborou assim, com a morte dos judeus e ajudou e guiou a Hitler para destruir mais de 100 milhões de judeus. E Roma, a Itália não ajudou de modo algum os judeus, pelo contrário, perseguiu e colocou nas mãos de Adolf Hitler. Sem contar com o que foi feito durante a Santa Inquisição, as perseguições, tudo cumprindo o Apocalipse 13:15, que manda matar quem não adorar a besta, Apocalipse 17:6, que tem matado muito povo de Deus, tem o cálice em suas mãos embriagado com o sangue dos santos, a grande prostituta, e Apocalipse 18:24, que nela se achou sangue de todos que mandou matar, as suas vestes manchadas do sangue dos santos. Não existe outra organização que tenha feito isso no mundo como a Igreja Romana. As cores usadas pela prostituta, que significa igreja apóstata, que saiu dos princípios bíblicos, dos princípios apostólicos, dos princípios do evangélico, está lá em Apocalipse 17:4, que ela usa cores de púrpura e escarlate, ou carmesim. Púrpura é lilás ou roxa, e escarlate é vermelho. Olha aí alguns papas com as suas estolas sacerdotais, com seus mantos, com seus trajes, ostentando as cores, né? Escarlate e púrpura. Alguns gostam de usar a cor branca, mas sobre a cor branca, sobre aquilo é colocado um estolo, uma peliz, uma sobrepeliz com diversas cores, entre elas a púrpura e a escarlate, de acordo com a Bíblia bem claro lá em Apocalipse. E também que adornam seus templos com ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. É só lembrar das igrejas que tem lá em Minas Gerais. Você entra por dentro, é um luxo de ouro, de prata. Em alguns lugares também fora do Brasil existem igrejas que em cima e em volta, cravejadas de tesouros, de diamantes, de brilhantes, de ouro, de prata. E é normal nas grandes catedrais do Brasil, mesmo nas cidades que não estão
em Minas Gerais, ter muito ouro, muita prata, coisas banhadas em ouro, feitas tudo de ouro, como é o caso do ostensório, como é o caso do sacrário, como é o caso de alguns lugares da sacristia e do próprio altar-mor das catedrais, né? O cálice, na visão de João, aquela mulher prostituta, ela se embriagava com o sangue dos santos que ela bebia em seu cálice. O Papa ou o padre toma vinho nesse cálice. Claro que não, geralmente só o Papa que usa um cálice de ouro, né? Já houve o caso de cardeais usar também, ou núncio apostólico. Os padres usam mais de cristal mesmo. Alguns até utilizam folhado a ouro. Usavam. Agora acho que não usam muito mais não, até por medo de ser roubado, né? Mas são sinais que identificam essa prostituta, essa grande Babilônia. Olha, nós não estamos atacando a igreja, estamos só mostrando que a realidade não existe outro movimento no mundo que se coaduna, que venha se relacionar, que venha se representar, que venha a se mostrar tão de acordo com suas características que são narradas no Apocalipse, ou nas visões dos profetas do passado também. Vamos dar uma olhada em alguns símbolos agora, a correlação que existe entre eles e os símbolos das religiões pagãs e do próprio paganismo. E eu quero dizer que se eles se intitulam cristãos, ou qualquer grupo que se intitule cristão, não tem motivo algum para adotar coisas e rituais do paganismo. Balangandãs, quinquilharias, patuás, sinaizinhos, pulseirinhas, colares, escapulários, e rosários, e terços. Não há por que adotar essas coisas, não. Deus não quer que adote nada disso. A cruz deformada que nós vemos aqui, lá no canto, fica à esquerda da tela, lá em cima. O crucifixo satânico foi o símbolo máximo do anticristo, que nós dizemos anticristo, apesar de que isso foi criado pelos satanistas no século VI. Aí por 540, 550, 560, pelo século VI. E era para debochar de Cristo. Fizeram a cruz toda esquisita, aí parece um galho de pau torto. Jesus todo torto aí, magro, um negócio feio, um boneco feio, para zombar de Jesus, que veio falando sobre reino do céu, e isso e mais aquilo, dizendo que era rei, que era Deus, e no entanto foi crucificado numa cruz e ficou morto lá e morreu e assim acabou. Essa cruz, esse crucifixo satânico, foi feito para zombar de Cristo. E eles usam, dizendo que não, nós usamos agora para lembrar de Jesus que sofreu por nós. Mas esse Jesus Cristo aí, magro, delgado, como se fosse uma vítima de uma força da fome, executado pateticamente na cruz, braços e pernas dolorosamente delgadas, quebradiças, enfraquecida, derrotada. Não, isso não é o meu Jesus, não. E quem se inclina diante dessas imagens que o Papa carrega para lá e para cá, esse tipo dessa cruz deformada, que lembramos, dizemos agora e afirmamos historicamente com documento, que isso foi criado pelos satanistas no século VI para debochar de Jesus. Ele diz assim, não, nós usamos agora para representar a fraqueza de Cristo em nosso lugar, o sofrimento dele. Eu não posso aceitar esse argumento. A cruz invertida é outro sinal. Nós vamos, a partir de domingo que vem, nós já estamos quase terminando, essa primeira parte. A partir da parte 2 nós vamos mostrar mais alguns símbolos. Tá bom? E no outro estudo a gente vai aprofundar mais em outras coisas, mostrando que Pedro nunca foi Papa e o Papa não é vigário de Cristo, numa outra ocasião, num estudo um pouco mais profundo, só sobre o papado. Essa cruz é usada como símbolo de blasfêmia e negação de Jesus Cristo. Interessante que esse símbolo aqui que vocês estão vendo, para cá, né? Fica à esquerda da tela, lá quase no meio, um pouco entre o meio e o final da página, né, da gravura, está escrito cruz invertida. Esse sinal quase igual a isso aí existiu na década de 60 com o movimento hippie. Alguns jovens usam esse símbolo, medalhão no peito, e essa cruz invertida, só que aquela parte da cruz que faz assim, ó, né, ela é caída para baixo assim, ela é caída.
É formado um Y assim, um Y ao contrário, para simbolizar a queda do cristianismo e a negação de Cristo. Eles dizem que é porque Pedro foi cravado numa cruz invertida, e isso aqui é para lembrar do apóstolo Pedro, inclusive nos altares do Papa tem, e também na sua cadeira que ele usa também tem esse símbolo para representar Pedro. Inclusive nós temos aqui essa informação. A Igreja Católica se defende dessa acusação, afirmando que usam essa cruz porque o apóstolo Pedro teria sofrido o martírio na cruz, mas ele se achava indigno de morrer como o seu mestre. Então Pedro teria manifestado o desejo de ser crucificado de cabeça para baixo. Mas isso é tradição. Não há prova nenhuma que Pedro tenha estado em Roma ou que tenha sofrido martírio em Roma. Não há documento nenhum. Existem algumas coisas ditas por esse ou por aquele representante daqueles antigos padres do passado, mas apenas que ouviu de outro padre. Não tem nada de documento do Império e de documento nenhum do tempo apostólico que diga o modo como Pedro morreu, ou que tem status sequer em Roma. Paulo escreveu aos Romanos, não citou o nome de Pedro, lá no capítulo 16, ele salva os irmãos, não tem o nome de Pedro lá. Ele manifesta o desejo de pregar o evangelho em Roma. Por que faria isso se Pedro já estivesse lá? Se Pedro fundou a igreja de Roma e estava lá, por que Paulo deveria escrever uma carta doutrinando a igreja, se o próprio Papa, como eles dizem, chefe, estava lá? Não há prova nenhuma. Havia vários grupos de cristãos lá em Roma, muitos, 4, 8, 12, 14 ou mais, e que tinham seus presbíteros. Paulo os doutrinou, Timóteo talvez também tenha estado lá, mas Pedro não se fala nada sobre Pedro. E é negócio que ele tenha sido crucificado de cabeça para baixo, pediu para não morrer como Jesus, e eles tenham atendido. Eles jamais atenderiam um prisioneiro, um condenado à morte, e atender agora e dizer, não, tá bom, nós vamos fazer como você está pedindo. Já disse, e repito, não há prova documental nenhuma concreta de que tenha acontecido isso com Pedro, ou que ele tenha morrido desse modo em Roma, ou que ele tenha ao menos estado lá, ou que ele tenha criado a igreja de lá. Ele não criou a igreja de lá, não. Irmãos convertidos em Jerusalém, que criaram os vários grupos, não havia igreja, templo, nunca houve. Eles só vieram a ter templos e reunir templos depois da era de Constantino. Antes disso era perseguição, reunir na casa dos irmãos. Por isso que diz as igrejas, como se diz, a igreja em tal lugar era um grupo de irmãos que se reuniam na casa uns dos outros. Então vamos dar continuidade aqui. Eles sempre usam, tanto no sacrário como no ostensório, como em algum lugar da sacristia, essa cruz, e abaixo da cruz esse sol com esses raios. Tem diversos, mas são 8 principais. Também herdaram do paganismo. Sol em hebraico, Shemesh, quer dizer brilho do sol, e Shamash em inglês. Mas o que chama atenção nesse símbolo não é o ciclo do sol em si, que representa a vida e que eles adoravam o Deus Sol, mas é o símbolo do óctuplo cendeiro, que faz a iluminação, irradia os raios do sol para os seres humanos, para aumentar a clarividência e o conhecimento das coisas ocultas. Isso era algo de satanismo. Para os satanistas, representa até hoje o número 8, que quer dizer a totalidade do alcance das esferas do ocultismo. Assim como no Espiritismo existe as 7 esferas das reencarnações principais dos espíritos de luz, que chega até a 7ª e última esfera do aperfeiçoamento, também existem 8 esferas especiais do crescimento satânico, que é chamado óctuplo cendeiro, sendeiro de senda, de caminho, de vereda, de rota para o aprendizado das coisas ocultas. Óctuplo, porque vem de 8. É esse símbolo que o Papa carrega e diz, não, eles usavam sim para isso, mas nós usamos hoje para representar Jesus Cristo, o sol da justiça. Novamente vem essa balela deles aí, olha. Novamente a Igreja Católica se defende e diz que o sol adotado na liturgia representa Cristo, o sol da justiça. Faz o mesmo
com os demais símbolos pagãos que nós vamos estudar a partir do domingo que vem, que eles utilizem seus cultos em seus templos e em suas liturgias. Esses argumentos são falhos, não são biblicamente aceitáveis, não são razoáveis, não são justificáveis. Então, os irmãos, tenham em vista essas explicações que eles dão nos demais exemplos que nós vamos mostrar. Mas isso a partir de domingo que vem, pela graça de Deus, tá bom, irmãos? Hoje vamos ficar por aqui e vamos continuar no próximo domingo, com a devida permissão do Senhor Jesus Cristo, que nos dê vida e saúde, condições para continuarmos mostrando e ensinando. Enquanto eu faço isso aqui pela internet e às vezes na escola dominical, lembra que aos domingos à noite, quando nos reunimos, o pastor Roberval faz as demais aplicações e aplica os demais ensinos teológicos, enquanto nós vamos, de vez em quando, dando esses estudos aqui, com autorização do pastor Roberval, para ajudar os irmãos a conhecer mais dessas coisas e vamos aprofundando cada vez mais, tá bom? Então, até o próximo domingo. Tenham um bom domingo abençoado, uma boa escola dominical, os que forem para a igreja, ou à noite, que forem também. Tomem cuidado, utilizem máscara, utilizem gel, façam distanciamento social, usem todo necessário para se proteger, usem todos os protocolos de proteção e de cuidado, tá bom, irmãos? E orem a Deus para que o Senhor Deus nos livre dessa pestilência. Shalom, Adonai El-Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso com todos os irmãos e que Deus nos guarde.